Olá, estamos começando mais um TV Platão. A cada semana um novo encontro aqui no Colégio Platão para falar sobre assuntos relacionados à educação. E hoje a gente vai falar sobre o PAS-UEM. Você vai entender por que o Colégio Platão é uma referência em aprovações no PAS. Mas mais do que isso, você vai entender tudo sobre o PAS. Como funciona, como é o processo de classificação e por que a gente tem dito aqui no colégio o PAS é o caminho mais fácil para o acesso à universidade. Para isso, a gente está aqui com o nosso diretor, nosso professor Toninho, Antônio Leonel. Ele vai conversar com a gente, explicar o funcionamento do PAS, trazer muitas informações para você, porque ele tem experiência de 30 anos de educação. Então, continue com a gente e o meu convite é para que você faça isso aqui, ó. Entre aí no seu perfil, né? Dê uma olhadinha agora na página do Platão, para que você possa compartilhar, na página, na sua página pessoal, no seu perfil pessoal, você possa compartilhar o nosso vídeo. Já temos algumas pessoas que estão chegando aqui, então vamos lá, vou compartilhar agora no meu perfil pessoal. Vamos lá, assista, vamos lá, tem que digitar e falar ao mesmo tempo. Assista ao vivo o TV Platão de hoje. Vamos lá, tudo sobre o PAS. Muito bem, tudo sobre o PAS. Ok. O problema é que quando você escreve PAS, aí o leitor não entende que PAS é uma sigla, né? E aí quer fazer correções ortográficas, inclusive. Mas vamos lá, vamos ver se dá tudo certo. Bom, o professor Toninho esteve com a gente dias atrás para falar também um pouco sobre essa relação que deve existir entre a família e a educação, o colégio, e hoje está de volta para falar sobre o PAS, que é um assunto importantíssimo. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. A gente está sempre muito feliz de ter a sua presença aqui, até por suas contribuições para o nosso TV Platão. Obrigado. Que os nossos internautas possam participar, interagir. Desde já agradeço a audiência de vocês e vamos falar um pouquinho sobre o PAS, sobretudo o PAS-UEM. E vale perguntar, né? Se alguém tiver dúvidas a respeito do PAS, a respeito de como o Platão trabalha em relação ao PAS, aproveite a conversa e mande a sua pergunta. A gente vai acompanhando por aqui tudo que você falar ali, ok? Eu acompanho aqui e passo para o professor Toninho. Bom, eu gostaria de saber no primeiro momento, porque para muita gente que talvez esteja assistindo o vídeo, talvez algumas pessoas vão assistir o vídeo depois, às vezes fica, tá, o que é esse PAS-UEM? Para quem é de fora, às vezes é um assunto que é um tanto diferente, porque as pessoas estão acostumadas ao processo normal, né, de seleção, que é o vestibular. O que é o PAS? Olha, Ronaldo, no nosso país, o processo de ingresso nas instituições de ensino superior é o tradicional vestibular. A Universidade de Brasília criou o PAS. Foi a Universidade de Brasília, foi a UNB que criou o PAS. E aí o PAS é o processo de avaliação seriada. A UEM, em 2008, convidou a comunidade escolar em Maringá, todas as escolas... 2008. A UEM convidou todas as instituições porque ela tinha o desejo de implantar o PAS-UEM a partir de 2009. Então veio o professor Ricardo Gauch da UNB, extremamente didático, um homem com conhecimento extremamente profundo, e nos orientou como isso acontecia em Brasília. Então os colégios, digamos, de Maringá, naquela ocasião, participaram desse processo, tiveram a oportunidade de conhecer qual era a proposta, não foi algo, inclusive, impositivo por parte da UEM? Não, na verdade, não, todos foram convidados. Seria indelicado aqui dizer se todos estavam ou não presentes, até porque não tenho também essa informação. Mas o que eu sei dizer é que o PAS não nasceu por um caso fortuito, foi muito bem divulgado, foi muito bem estruturado. Talvez no início nem todas as instituições acreditavam que ele teria longevidade, porque apenas 20% das vagas da instituição seriam destinadas a esse processo de avaliação seriada. Eu particularmente acho que dentro do processo que nós vivemos no país, com essa estrutura que nós temos de ingresso numa universidade, sobretudo pública, o PAS é extraordinário. Por quê? Porque ele é um processo coerente. Um aluno
no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, ele vai fazer em novembro a prova do PAS na UEM. E ele vai concorrer com quem? Com jovens, teoricamente, com a mesma visão de mundo, com a mesma maturidade e com a mesma idade. Isso é bastante interessante, né? Porque é o aluno, digamos, do primeiro ano que concorre com o aluno do primeiro ano de outro colégio, e que, como você mesmo disse, são adolescentes, a mesma idade, basicamente a mesma visão de mundo, diferente do que acontece no vestibular, que você pega, às vezes, alguém que tem 17 concorrendo com alguém que tem 22. Há poucos anos, inclusive aqui na UEM, 2 anos atrás, nós tivemos o primeiro colocado, um aluno já formado no curso de engenharia, com mais de 23 anos, então com uma experiência larga, uma visão de mundo muito mais profunda, e evidentemente esse aluno lida com uma pressão muito diferente do que um jovem recém-saído do ensino médio. Então o PAS oportunizou, na minha forma de ver, uma certa equidade, uma certa igualdade, e todas as escolas podem estar envolvidas, independente se públicas ou privadas. É claro, a gente tem que relembrar aqui que no caso da UEM especificamente, o aluno oriundo da escola pública, que tenha cursado toda a sua formação na escola pública, ele tem a oportunidade de outros 20%, né, que a UEM também concede para alunos de escola pública, aqueles que, né, conseguem comprovar uma condição de renda que não dá sustentação para ingressar numa instituição particular, e são as chamadas cotas sociais. Ele tem essa opção. Mas as escolas vivem um processo que, na minha opinião, tornou-se inclusive mais democrático, menos apelativo e mais verdadeiro, porque os números são divulgados para todas as instituições participantes. Então não há como você manipular os dados, muito menos os números, porque eles são assertivos. Os alunos, quando fazem inscrição, eles precisam dizer com qual instituição eles têm uma ligação. Então eles estão atrelados a uma determinada instituição. Como no nosso caso é o Platão, os nossos alunos vêm uma lista para o Platão com os nomes daqueles que estão aqui matriculados. Então não há como você fazer nenhuma distorção e nenhuma manipulação. É por isso que a gente está aqui mais uma vez com vários papéis, não? Tudo aqui para que a gente, ao longo da nossa conversa, a gente possa inclusive trazer alguns desses números, alguns desses dados, esclarecer para você que está com a gente. Bom, nós temos já um número bastante interessante de pessoas que estão acompanhando ao vivo a nossa transmissão. Eu quero agradecer o Arnaldo. O Arnaldo está dizendo aqui: sucessos, projetos e belas iniciativas do Colégio Platão. Não sei se você o conhece, porque o sobrenome eu não consigo pronunciar. Schlatter, né? Deve ser Ele isso. parece um professor, sempre está participando, né? Arnaldo, muito obrigado pelo carinho, por participar e curtir tudo aquilo que a gente posta. Depois a gente tem a Ana Paula Previati, inclusive recomendando aqui o vídeo para outra pessoa assistir, muito bem. O Ricardo Bruder, Deus abençoe a vida do professor Toninho e toda a equipe Platão. A Maria de Lourdes diz que está assistindo. Temos aqui então várias pessoas acompanhando. Deixa eu ver aqui. A Rosalba Reis, o direcionamento pedagógico na representação do Toninho é fabulosa no Colégio Platão. Muito obrigado, Rosalba, pela sua participação também. Você que está acompanhando, faça isso. Curte ali o vídeo, compartilhe no seu perfil e diga que está assistindo. A gente aproveita para conversar também com você, trazer a sua contribuição para esse nosso bate-papo. Ronaldo, e se você me permite, para quem está nos acompanhando agora ou irá nos acompanhar depois, o bate-papo, claro, vai envolver o Platão, mas eu acho que é muito interessante que todos os pais que têm filhos nessa idade escolar, que frequentam o ensino médio, precisam ficar antenados, porque o PAS realmente é uma porta gigantesca se a gente compará-la ao vestibular, justamente porque ela é feita de forma seriada, então é ao longo de 3 anos. Se o aluno não vai muito bem na etapa 1, ele pode recuperar-se na etapa 2 e na etapa 3, então são grandes benefícios, independente do aluno estar estudando Platão ou em qualquer outra instituição. Isso é fantástico, né? Esse esclarecimento é muito importante, porque às vezes tem muitos pais que não conseguem inclusive entender muito bem esse processo, e às vezes a escola do qual o filho participa também às vezes não consegue se comunicar de maneira muito clara com os pais, e aí é uma oportunidade de deixar isso bem fácil, né? De maneira até didática, e é isso que a gente pretende fazer aqui. E você sabe, eu estava falando um pouquinho quando o PAS surgiu, a primeira etapa foi em 2009, e a maior parte das escolas não estava presente nesse momento. E muitos alunos participaram, boa parte de alunos da região inclusive,
mas a grande maioria demorou a perceber quão importante era acreditar e viver a etapa desde o seu início, a etapa 1. Porque, como são 3 momentos, se eu não vou muito bem na primeira etapa, eu tenho que me recuperar na segunda e na terceira. Então, a maturidade, principalmente do jovem que chega ao ensino médio, ela ainda não está completamente formada. Sim. Por isso a família precisa realmente entender, até para contribuir. Para estimular, né? Exato. Eu acho que isso é fundamental. E uma coisa que eu lembro que quando a Duda, né, minha filha, estava no 8º e no 9º, ela comentava, mas puxa vida, já está chegando o momento, eu vou ter que fazer o passe. Então ela já começou a se preocupar e ela tinha o receio de ter que naquele momento já escolher inclusive qual curso ela faria. E claro que com 14, 15 anos eles não têm maturidade para isso. E não é isso que proporciona o passe, né? Essa escolha só vai acontecer na última etapa, no terceirão. E aliás, Ronaldo, eu entendo que até essa escolha, o natural, é justamente ela acontecer mais tarde. Aqueles que já decidiram antes, ótimo, a gente tem que evidentemente comemorar, mas quem não escolheu não deve ficar preocupado, porque o normal é isso mesmo. Eu acredito que os jovens hoje chegam aos 16, 17, 18 anos menos maduros do que jovens da minha geração, da sua geração. Então isso é um processo normal e é uma escolha difícil. E muitas vezes escolhem porque é o curso da moda, porque entendem que é uma profissão que vai trazer sucesso, notoriedade e uma conquista próspera, e necessariamente depois de um tempo eles percebem que existem afinidades. Um jovem que quer fazer engenharia química, ele precisa saber que a base do curso vai ser matemática, vai ser cálculo durante os 5 anos do curso, e não necessariamente química, como muitos imaginam inicialmente. Mas fazer esse processo bem desde o início é realmente um privilégio, porque ao final dele, infelizmente, né, acaba sendo um funil, nem todos conseguirão. Felizmente, aqueles que conseguirem serão aprovados em qualquer curso, independente da competitividade, do volume de pessoas interessadas nesse determinado curso. Bom, temos aqui mais participações. Vinícius Viega, ótimo colégio, foi de grande importância, tanto na minha formação estudantil quanto como cidadão. Saudades da equipe. Obrigado, Vinícius. Lu Oliveira, nossa orientadora pedagógica do ensino médio, nosso colégio aprova e comprova. Feliz por fazer parte dessa equipe. A Nancy Martelli está aqui com a gente assistindo. Matheus Bernini, falem sobre o acompanhamento do professor com o aluno durante as etapas do PAS, já que esse é um processo estendido. O Matheus está pedindo então para a gente falar um pouquinho sobre esse acompanhamento. E é uma coisa que acontece de maneira muito rica aqui no colégio, né, Toninho? Ronaldo, a gente tem um material que ele foi um material estabelecido, modulado, que também contemplasse o PAS. Nós temos um sistema que é o Sistema Platão de Ensino, que ele é exclusivo e posso dizer, sem medo de errar, é a única instituição em Maringá que tem um material próprio voltado para as exigências da programação do PAS. Óbvio que isso nos facilita o trabalho. Então quer dizer que o aluno que estuda no Platão ele não tem condições de estudar fora, numa Universidade Federal do Paraná, numa Universidade de São Paulo, numa Unicamp, numa UEL? Não, os programas são abrangentes, mas as especificidades nós conseguimos inserir no próprio material. Então são vários os acompanhamentos. O primeiro deles é o material. O segundo deles é que nós temos um processo que nós vencemos o conteúdo. Veja, quando o nosso aluno vai fazer o PAS, todo o conteúdo programático de todo o nosso material foi visto. Todo. Nós encerramos antes do PAS. Isso é extremamente importante. Por isso que nós começamos no primeiro dia de fevereiro. Sim. Porque a exigência é muito grande. Por isso que as nossas férias normalmente são um pouquinho menores. Porque esse aluno vai terminar todo o conteúdo aqui e estará apto a fazer o PAS sem qualquer conteúdo, né? Não pode ficar nada de fora. Não, pode ficar nada de fora. Depois, nós temos uma revisão que ela acontece em agosto. Por que nós defendemos essa revisão em agosto e não desde o início do ano? Porque ele precisa ver o conteúdo, ele precisa aprender o conteúdo, ele precisa apreender o conteúdo, ter intimidade com ele para depois começar a rever. Então, quando nós começamos a revisão em agosto, nós estamos revisando fevereiro, março, abril e concomitantemente estamos concluindo o conteúdo. Se você começa a revisão muito cedo, você tem aula de manhã e revisão à tarde, ou seja, o aluno não tem tempo para se envolver com os conteúdos, ter o horário dele de estudos, fazer os exercícios necessários e ter uma preparação adequada. Mas ele nem conseguiu assimilar direito o conteúdo, já está fazendo cursinho para o PAS. Isso, não é esse processo, pelo menos nós não entendemos assim. E os nossos números
Felizmente a universidade disponibiliza para cada escola os números da própria escola e também da comunidade. Então quando a gente fala que nós temos 98% de classificação, muitas pessoas podem entender que isso é uma propaganda enganosa. Mas a nossa grande facilidade é que nós temos os documentos com a chancela da UEM que comprovam esses dados. Então esse documento todas as instituições têm. E aqui nós temos os nomes dos nossos alunos e as notas. Por exemplo, o ano passado, a nossa etapa 1, que esse ano está no segundo ano do ensino médio, nós tivemos uma média de 101 pontos na redação. Todos os nossos alunos somados e divididos alcançaram média de 101 pontos. Importante dizer, para quem não conhece o processo de avaliação seriada da UEM e até mesmo o sistema da nossa universidade, que a redação máximo de pontos são 120 pontos. Então, um aluno que consegue 101 pontos é uma nota excepcional. E ir bem na redação é um fator sine qua non. Por quê? As etapas do PAS valem cada uma delas 360 pontos. Ou seja, no total, isso no total, já incluindo a redação. Ou seja, é 1/3 da nota. Então é um peso muito grande para a redação. São 120 então para a redação e 240 para a prova de conhecimentos gerais, língua portuguesa, literatura, língua estrangeira. Então é um volume grande de conteúdos. 1/3 mesmo é a redação. E a redação. E aí se o aluno tira 101 pontos, 105, ele já fica numa condição privilegiada. Com certeza a nota dele vai lá em cima. Para os cursos hoje concorridos, o aluno que faz 200 pontos acima, ele já sai com uma condição de largada muito boa. Agora é óbvio que tem alunos que fazem 160, 170, 180, para cursos um pouco menos concorridos é uma ótima nota. Portanto, se você faz 100 pontos numa redação, dependendo do curso que você escolha, na prova de conhecimentos gerais, que nós temos 240 pontos possíveis, 70, 80, 90 já são suficientes. Olha só. Agora a gente tem que lembrar que para você ter uma nota dessa de redação, você precisa de vários fatores que tem que se encontrar. Você tem que ter um profissional de muita qualidade, nós temos, você tem que ter um material dirigido para isso, porque as exigências estão lá, e evidentemente você tem que ter um aluno comprometido com leituras e que seja também estimulado e cobrado para que essas leituras possam exercer nele as fundamentações necessárias. Por quê? Um bom leitor melhora o seu vocabulário, amplia sua visão de mundo, interpreta melhor, questiona mais, é um indivíduo que tem uma facilidade maior para escrever, tem um contato mais afinado com a língua, naturalmente escreverá melhor. É uma causa e uma consequência. Por isso que é muito importante. Ou seja, os dados, eles estão aí, eles balizam e nos dão as devidas condições de orientações, inclusive. Muito bem. Tenho aqui o Matheus Bernini, pediu então para a gente falar sobre esse acompanhamento que a gente já desenvolveu aqui. A Lu comentando, meu filho foi aluno do Platão, está fazendo engenharia mecânica na UEM, conseguiu vaga pelo PAS, E a gente é prova de que vale a pena investir nesse processo. O Jornal Paraná Notícias está acompanhando a gente aqui, também parabenizando pela nossa iniciativa. O Heitor Mansano dizendo, melhor colégio, obrigado Heitor pelo carinho. Então todo mundo que está com a gente pode continuar curtindo, dando joinha aqui, coraçãozinho e também comentando, porque a gente fica sabendo que você está acompanhando e isso tudo é muito importante. Bom, você falou inclusive sobre a questão dos números, a gente está aqui com os números desse ano. Não vou citar os nomes, mas é muito legal a gente olhar a lista, A gente tem da etapa 1 e da etapa 2 e a gente vê aqui um número muito significativo de alunos que tem acima de 180, 190, 200 pontos, é uma quantidade bastante significativa, e alunos nessa condição de 230, 240, eles são alunos que estão sendo muito bem preparados para depois ficar nessa condição que você falou. Ele pode escolher basicamente todos os cursos que ele desejar. Ronaldo, isso funciona como uma poupança. Quem guarda tem. Então eu entendo que desde o início a gente tem que proporcionar ao aluno a melhor condição possível. Até quando o Matheus Bernini fala sobre acompanhamento, para você ter uma ideia, no dia do PAS, as nossas equipes de professores acompanham os alunos no local onde eles vão fazer as provas. Por quê? Principalmente a etapa 1, que é a moçada da primeira série do ensino médio, que vai viver a experiência pela primeira vez, é natural um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de insegurança, e a presença do adulto é muito importante, inclusive e sobretudo dos familiares. Só para até esmiuçar um pouquinho esses dados que você acabou de observar aqui, são 3 etapas. A etapa 1 tem peso 1,
a etapa 2 tem peso 2 e a etapa 3 tem peso 3. Na etapa 3, conforme você observou, inclusive com o exemplo da Duda, o aluno tem que escolher qual é o curso que ele quer. E não há segunda opção. Então, se ele escolheu Direito, Medicina, Engenharia, Psicologia, Farmácia, Administração, Letras, qualquer que seja o curso, ele não tem uma segunda opção. Se ele não alcançar o número de pontos suficientes dentro daquela concorrência, ele está eliminado. E, evidentemente, se ele zerar, ele também está eliminado. E aqui vale uma observação muito importante, sobretudo para os pais. Um dos conteúdos ou das disciplinas que mais provocam dor de cabeça para os alunos que geram zeros é a língua estrangeira. Porque muita frequência tem alunos que zeram ali. E redação também. Majoritariamente, o que acontece? A gente percebe que a grande maioria dos alunos fazem o inglês. Sim. Só que a gente tem que lembrar que a prova é uma avaliação da questão técnica da língua. Ela não é uma prova de conversação. Então, às vezes, o aluno, o filho, é fluente, fala muito bem. Mas eu vou dar um exemplo a partir da nossa língua. Se eu vir aqui e digo, olha, por quê? Esse porquê, ele é junto ou ele é separado? Ele é com ou sem acento? Ele está no início ou no final da frase? Ele é interrogativo, ele é explicativo? Então, é isso que na hora da prova vai contar. E infelizmente, Ronaldo, zeram mais em inglês do que na própria redação. Como vale 120 pontos a redação, hoje está mais difícil o aluno zerar. Mas o inglês não. Porque são 5 questões. E pode acontecer, por excesso de confiança, ou por falta de conhecimento, ou pelo fato do aluno no dia não estar muito bem, de zerar. E aí ele perdeu qualquer oportunidade, mesmo que seja na etapa 1, 2 ou 3. No terceirão, na etapa 3, ele vai escolher também as específicas. Por exemplo, o aluno que quer a área de biológicas, ele vai escolher, vamos imaginar, farmácia, odontologia, medicina, ele vai ter a química e ele vai ter a biologia. Além da prova de conhecimentos gerais, de língua portuguesa, de língua estrangeira e redação. Tem, além disso, as específicas da área dele. Mas no rol sempre de 40 questões, tanto na etapa 1, como na 2, como na 3. E ele tem 5 horas para realizar essa prova. Por isso que ele precisa estar condicionado bem, física, mental e espiritualmente bem. Sim. Ele tem que estar muito equilibrado, né? Exatamente, porque ele estará, Ronaldo, sob pressão. Eu tenho certeza que os pais que nos acompanham e que têm uma faixa etária de 35 a 50 para cima, o vestibular hoje ele tem uma exigência muito maior sobre o candidato do que na nossa época. Isso eu não tenho a menor dúvida. As questões são questões mais longas, mais profundas, mais exigentes e que, evidentemente, ainda agregam um componente chamado interdisciplinar. Uma mesma questão, você pode ter geografia, você pode ter química, você pode ter matemática. Então, são raciocínios diferentes para um mesmo conteúdo. Então, necessariamente, o aluno é mais pressionado, ele tem uma condição mais difícil hoje. E essa pontuação que você nominou aqui, nós temos entre 25% e 30% dos nossos alunos, vou dar um exemplo, né, a etapa 1, que é a nossa primeira etapa, dos 52 alunos nossos, que estão aqui hoje, que estudaram aqui no ano passado, que fizeram o PAS, nós tivemos um número de 13, 14 alunos fazendo acima de 205, 210, 220 pontos. Nós temos alunos com 235, 240, 249, temos alunos na etapa 2 com 259. Veja, nós tivemos 3 alunos aprovados em medicina pelo PAS aqui na UEM. De 8 vagas, 3 aprovados. É um número excepcional que nunca nenhuma outra escola teve. Esse dado é bastante importante, né? Porque esses 3 alunos aprovados em medicina não foram... Nós temos agora o cursinho, retomamos o cursinho no Platão, mas esses 3 alunos foram classificados sem ter passado por nenhum cursinho. Quer dizer, são alunos que foram aprovados especificamente quando saíram do ensino médio, já entraram na universidade. Estudando o tempo todo no Platão. E assim, que os nossos internautas não me compreendam mal, mas nenhuma outra instituição até então alcançou esse número. Desde quando o PAS foi implementado? O primeiro resultado foi em 2011, porque foram vencidas as 3 etapas, 2009, 2010, 2011. Então esse número que nós obtivemos, essa quantidade de alunos, ela é extraordinária. Qual é a grande medida? Normalmente as pessoas olham para a quantidade. O que a gente tem procurado mostrar e questionar, inclusive, é a proporção. Então, por exemplo, quantos alunos nós tivemos fazendo PAS? Por que desse número de 98% que vocês falam? O que é a classificação? Então vamos lá.
Vamos imaginar que nós tenhamos 100 alunos na etapa 1, 100 alunos na etapa 2 e 100 alunos na etapa 3 fazendo PAS. Quando a gente diz que tem 98% de classificação, é que na etapa 1, 98% dos nossos alunos, ou 98% para dizer um número redondo, pode fazer a etapa 2. Não zeraram, não foram eliminados. E isso é fundamental, né? Porque se ele é eliminado na etapa 1, morreu o processo. Isso, acabou. Quer dizer, ele só tem a possibilidade agora pelo vestibular tradicional. Só pelo vestibular tradicional. E é assim, Ronaldo, ele continua, mas ele tem que continuar bem. Na etapa 2, o peso é dobrado, e vamos imaginar que nós tenhamos de novo 100 alunos que eu acabei de citar. A gente tem, normalmente, 97, 98, até 99 classificados. A etapa 3 tem a classificação, mas mais importante que a classificação é o resultado da aprovação. E aí os nossos números são mais interessantes ainda. Por quê? Porque nós temos uma média de 51, 52, 53% de aprovados. Mas para vocês entenderem melhor isso, o que significa isso? Que nós temos os nomes, nós temos os dados de cada aluno que foi aprovado. Então, não é simplesmente um número lançado. Olha, X escola aprovou 75%. Nós entregamos os nomes, nós mostramos os cursos, quais foram os alunos, em quais cursos e qual a classificação deles. Porque os números, o papel aceita tudo. E você pode estar computando todas as outras instituições que nós tivemos aprovações. No nosso caso aqui, por exemplo, nós estamos falando especificamente da UEM, que é talvez o vestibular mais desejado por boa parte dos alunos. Os alunos, claro, que estão em Maringá. Ou até, me perdoe a franqueza, os números manipulados. Não é? Porque uma escola, para ela aprovar 75%, se ela tem 100 alunos, então tem que ter passado 75 alunos na UEM, porque o papo aqui do PAS é voltado para a UEM. Claro, nós temos alunos aprovados em instituições privadas aqui em Maringá, em públicas fora de Maringá, mas a UEM baliza e ela está entre as melhores universidades do país. Então é fundamental que se entenda isso, que esses números são números palpáveis e reais. E nessa tabela de classificação que nós temos aqui, o que a universidade faz? Ela mostra os números da escola, o número de alunos que participou do processo, o resultado dos alunos desta escola, no caso nosso aqui do Platão, e das demais também. Inclusive média de pontos. Tudo. O que eu não tenho acesso são aos nomes e médias das outras instituições, que eu acho extremamente correto por uma questão ética. Sim. Mas necessariamente eu sei qual é a média que as outras instituições alcançaram. Então quando a gente diz isso muito tranquilamente, porque a nossa realmente está bem acima da média. E aí, obviamente, se você tem mais alunos classificados, você vai ter proporcionalmente também mais vagas conquistadas. Se a gente lembrar o comentário que eu fiz há pouco, de 8, nós tivemos 3, ou seja, sobraram 5 vagas para todas as outras instituições que estão realizando PAS, quer seja de Maringá, região ou fora da região. Porque vale citar exatamente isso. Nós temos hoje, inclusive, escolas de outros estados que estão participando do processo. Os paulistas e até paulistanos vêm com frequência a Maringá. Nossa cidade é linda, maravilhosa, a universidade tem uma qualidade inquestionável, nossa área de exatas aqui é extraordinária, nossa área médica também. Há pouco tempo, até no próprio Face, muitos podem ter acompanhado que os alunos oriundos da UEM, que prestam OAB, o exame para a Ordem dos Advogados do Brasil, Maringá domina, de uma forma muito interessante esse processo. Nós temos muito mais aprovados proporcionalmente oriundos da UEM de qualquer outra instituição no estado. Então são dados muito interessantes para uma universidade que realmente prima pela qualidade. Continuamos aqui com, deixa eu ver aqui, o Gerry Silva, professor Antônio, excelente pessoa, muito obrigado, Gerry. O João perguntando se nós teremos cursinho preparatório para o PAS. A Rosalba já até respondeu, João, aqui, terá sim. E a Rosa de Ouro está aqui perguntando quantos pontos precisa para passar em medicina. Bom, eu vou tentar trazer aqui com o professor Toninho, então, esses questionamentos, mas eu gostaria de aproveitar a pergunta do João sobre a questão do cursinho preparatório para o PAS, porque você já citou, Toninho, que a gente tem essa preocupação de não começar agora, começar em agosto, que é, por exemplo, a nossa data. Nós temos algumas instituições que começam já em março, abril, o cursinho para o PAS. Eu gostaria que você voltasse a tratar desse ponto especificamente, porque isso faz parte muito de uma filosofia de uma cultura pedagógica, claro, da escola, e que, pelo menos para nós, tem feito a diferença. Veja, é normal
que um aluno que tem 15 anos, que vai fazer, a maioria acaba fazendo 15 anos ao final do ano, então ele começa a primeira série do ensino médio, a grande maioria com 14 anos, que ele não tem a devida maturidade para o processo que ele vai viver. Porque o ensino fundamental e o ensino médio, infelizmente ainda, guarda uma distância muito grande do ponto de vista emocional e do ponto de vista das exigências. É bem normal observar que o aluno, quando sai do nono e entra no primeiro, ele toma um susto. Toma um susto. Toma um susto. Isso é normal. Então o que ocorre? Esse aluno primeiro precisa se ambientar a novos conteúdos, professores, às vezes mais disciplinas, dependendo da proposta da escola. Muitas escolas, a nossa escola, por exemplo, tem biologia, química e física no nono ano. Nós temos aqui uma sala de ciência e tecnologia com a Lego, para justamente a gente poder trabalhar a parte prática da física e da matemática. Mas muitas instituições preferem fazê-lo apenas no ensino médio. Então, esse aluno, ele está se habituando ao ensino médio. Uma nova política, uma nova cultura de ambiente. E desde cedo, ele precisa ser preparado paulatinamente para o processo que ele viverá no final do ano. Então, eu entendo que começar uma revisão no início é criar uma pressão, na minha forma de ver, desnecessária para o momento, que só vai ampliar essa pressão. Ele por si só já consegue identificar que o universo do ensino médio é diferente daquilo que ele vivia no ensino fundamental, que os objetivos também mudam. Felizmente ou infelizmente o vestibular é a realidade e os pais têm essa expectativa que o filho faça uma boa escola e que termine em condições de ingressar na universidade. Sim. Então tem uma série de componentes que já geram uma pressão natural sobre esse aluno, que é muito jovem. Quando ele começa o ensino médio, ele precisa ser orientado de como estudar, quando estudar, o que fazer, como lidar com tantos conteúdos, com tantas disciplinas diferentes, com tantos professores, que às vezes são 12, 13, 14 professores no primeiro ano, na primeira série. Tudo isso então precisa ser ajustado. Ronaldo, quando a gente faz uma mudança de casa, no dia seguinte não está tudo no lugar. Você precisa de tempo, inclusive, para se acostumar com as paredes, com as portas, com as gavetas. No começo a gente se perde. Se perde. Então eu vejo que é desta forma que a coisa funciona. Quando ele termina o primeiro semestre, os pais podem observar isso nos filhos, aqueles que já tiveram os filhos, inclusive, cursando a primeira série, que estão na segunda série, ou aqueles que estão, que em julho parece que é um clique, e aí há uma mudança. Eles voltam para o segundo semestre já um pouco mais amadurecidos, mais seguros e, evidentemente, mais envolvidos com o processo. Aí é a hora de nós retomarmos conteúdos que nós vimos em fevereiro, março, abril, maio, junho, e seguirmos com os conteúdos naturais de agosto, setembro, outubro, né? E início de novembro, que o PAS acontece normalmente na segunda ou terceira semana de novembro, ou até às vezes no final de novembro. Então, necessariamente, é um processo com princípio, meio e fim. A mim me parece fazer a revisão antes, precipitar esse processo e trazer para um jovenzinho que está começando uma experiência nova, né, muitos conteúdos, muita cobrança e muita pressão. Então, eu entendo que o ideal é se fazer depois. E aqui quero deixar claro de novo, independente de onde esse aluno esteja estudando. Eu acho que o processo ideal é esse. Quando ele vai fazer o segundo ano, a mesma coisa. Mas ele já está habituado à escola, sim, mas são novos conteúdos, são professores e conteúdos diferentes. E quando ele chega no terceirão, mais ainda. Porque no nosso caso aqui são 22 professores do terceiro ano. 22 professores, quer dizer? São 3 na área de biologia, são 3 na química, são 3 na física, são 3 na matemática, são 2 na história, são 2 na geografia, literatura, língua portuguesa, redação, língua inglesa, aí entra o espanhol também. Me perdoe. Então quer dizer, a gente tem um universo muito grande, né, de demandas para esse aluno. Mas tem um ponto, Toninho, que me parece que também é muito significativo nessa distância, que é o próprio fato desse conteúdo que foi visto, quem sabe, em fevereiro, março, abril. Ele teve um tempo, né, de maturidade, claro, né, maturação daquele conteúdo, e quando ele retoma lá, quem sabe, em agosto, começo de setembro, ele tem a possibilidade de relembrar e estar, inclusive, mais próximo, claro, com certeza, da prova do PAS. Porque imagina só, ele estudou em março, já reviu em abril, até chegar novembro, ele precisa rever de novo. Por volume e por profundidade. Sim. E, evidentemente, quando ele vai rever teoria e prática, ele vai fazer exercícios. Ou seja, e o conteúdo não para, né, Ronaldo? Claro, ele tem uma série de coisas. Naturalmente, quanto mais próximo, não é, ele estiver, claro, não tão próximo,
eu entendo que agosto, setembro, outubro, novembro são quase 4 meses, é tempo suficiente para essa revisão e para essa finalização. Então, quando ele chega evidentemente arvorado, estruturado numa condição pronta para ser avaliado. Muito bem. Bom, eu gostaria então só de reafirmar para quem está com a gente que, aqui no caso específico do Platão, o cursinho, né, até responder mais objetivamente o João, que fez essa pergunta, e a Rosa, né, então começa o nosso cursinho do PAS em agosto, né, já tem data prevista, tudo certinho, está tudo organizado, quem quiser depois pode entrar em contato com o colégio, a gente passa todas as informações, todos os detalhes para que você saiba como funciona. E é aberto, claro, não apenas para a comunidade do Platão, mas para toda a comunidade de Maringá, enfim, que deseja participar e até conhecer um pouco do nosso pensamento. E se você me permite, até para tranquilizar os pais e para a gente também não ser contraditório, um aluno de qualquer outra instituição que venha fazer o PAS aqui, ele é classificado por essa instituição a qual ele está vinculado. Ele apenas vem fazer aqui a revisão. Não será o Platão que receberá os louros de uma possível conquista. Por quê? Porque se ele estudar na instituição A, é pela A que ele está reconhecido. Se é na B, é pela B. E, evidentemente, se é um aluno nosso, naturalmente será pelo Platão. Esse é um outro aspecto bastante interessante, né? Porque se ele é num colégio completamente diferente, ele vai receber todos os louros pela aprovação de lá. Quer dizer, o Platão, nesse processo, embora tenha contribuído, não ganha os méritos. Não ganha os méritos. Muito bem. E a Rosa perguntou sobre a questão de medicina. Medicina, até pela concorrência, requer uma pontuação muito expressiva. Né? É uma pergunta bastante espinhosa para se responder. Por quê? Porque, evidentemente, o PAS, como qualquer concurso vestibular, ele tem oscilações. Nós temos ondas. Então, eu diria o seguinte, para você ter uma garantia, o aluno tem que fazer, em cada uma das etapas, 240, 250 pontos. Mas, por exemplo, eu fiz 200 pontos na etapa 1, eu não tenho mais condições, eu estou aleijado da disputa? Não. Ele vai ter que compensar isso na etapa 2, fazendo 240, 245 pontos, 250. E na etapa 3, ele vai ter que confirmar, ele vai ter que fazer 240, 250, 260, né? Aí ele vai ter uma garantia disso. Nós vivemos isso com esses 3 alunos que eu citei há pouco. Leonardo, Natan e o Nicolas. Eles fizeram pontuações mais ou menos similares a essas aqui. Já tivemos alunos que inclusive empataram com o último classificado e não entraram. Qual é o critério de desempate? É a etapa 3. O aluno acertou um item a mais em relação ao outro, ele foi classificado. E mais uma coisa importante, aproveitando a sua pergunta, Rosa, mas que tem a ver com qualquer curso. São 60 minutos indicados para a redação, portanto 1 hora, e 240 minutos para a prova de conhecimentos gerais. Para quem não está habituado com esse processo de múltipla escolha somatória, para vocês entenderem, a UEM tem 200 proposições, porque são 40 questões com 5 itens, 01, 02, 04, 08 e 16. Significa que durante a prova ele lê 200 itens. Incluindo textos interpretativos, questões com a cabeça da questão, né, longa, com 10, 12, 15, até 20 linhas, enunciados enormes. Ele tem esse tempo ainda para passar a prova no gabarito, ou seja, é realmente uma pressão grande. Então ele tem 240 minutos para 200 itens, incluindo todo esse rol de informações necessárias na hora da finalização da prova. Portanto, ele precisa realmente estar bem alicerçado para que isso aconteça com sucesso, para que ele possa alcançar o objetivo, claro, e ter a aprovação desejada, sonhada. Bom, a gente já está terminando a nossa conversa, mas eu gostaria de apenas aproveitar essa sua fala, Toninho, porque você pontuou aqui desse aluno se acostumar. Eu lembro que numa das primeiras vezes que te vi expor, né, um pouco o pensamento do nosso colégio, da nossa escola para os pais, você citou, e eu adorei a metáfora, porque você falou, olha, é como se a gente estivesse numa casa bastante conhecida, né, e aí você apaga as luzes, né, acabou a luz, você não sai tropeçando, você consegue meio tateando, você consegue achar até onde está a vela, né, se você conhece bem o ambiente. Então, é mais ou menos essa tática que a gente utiliza aqui, né, durante os 3 anos, para que o aluno faça uma série de provas que se assemelham às provas da UEM, que se assemelham às provas do PAS, e isso tudo vai permitindo com que esse aluno, quando chega lá, não leva um susto com o tamanho da prova, com o volume das questões, né, de alguma forma ele está mais acostumado, ele
ele se sente quase que em casa. É como se ele estivesse nessa casa que agora acabou a luz e eu preciso achar alguma coisa nessa escuridão. Quer dizer, eu já conheço o ambiente, né? Que é talvez um dos segredos do Platão em fazer a diferença na formação dos alunos. É o grande segredo, Ronaldo. De forma direta, eu diria o seguinte: o aluno encontra aqui a cultura que ele será cobrado na hora da prova, tanto do vestibular quanto do PAS. Porque essa é a grande diferença, que haja intimidade entre o aluno e a exigência que ele vai encontrar na prova, que ele tenha plena condição e conheça a realidade da prova da UEM, que cá para nós não é uma prova acessível, não é fácil, é bastante seletiva, é bastante exigente. Por isso que a conquista por parte de todos esses alunos que ingressam na Universidade Estadual de Maringá, ela é maior ainda, porque não é só a quantidade de pessoas que fazem o vestibular, mas é como a proposta acontece. E eu sinceramente entendo que o PAS, na verdade eu falei muito do PAS UEM, mas existem programas similares em outras instituições. Tem em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tem em Ponta Grossa, tem em Brasília, outras instituições do nosso estado já têm discutido essa possibilidade, ou seja, eu acredito no processo de avaliação seriada, porque ele é feito ao longo de 3 anos e permite ao aluno, inclusive, rever seus conceitos, sua forma de estudar, trazer novos conteúdos, mudar dinâmicas de estudo. O vestibular, ele tem essa manifestação, mas ele acontece naqueles 3 dias. E quem não tem essa condição tem que ir para o próximo semestre. O PAS possibilita. E sem contar aquilo que eu falei no início do nosso bate-papo, a questão da coerência, né? De você ter jovens concorrendo com a mesma faixa etária, com a mesma visão de mundo, com as mesmas experiências, mesmas, lembrando sempre entre aspas, né? Mais ou menos as mesmas. Mas isso é uma dinâmica fantástica, porque você competir ao final de um 3º ano com jovens de 17 para ingressar, aproveitando a pergunta da Rosa, em medicina, é uma coisa. Você com 17 anos competir com um jovem de 19, 20, 22, 24, 25 é outra. Que já tem mais maturidade, já passou por outros vestibulares, já fez cursinhos. Com certeza, já conhece muito da própria vida, está muito mais seguro, já sabe que cai ou não. Essa intimidade que você me perguntou há pouco, esse aluno com mais experiência tem muito mais, ou seja, ele tem um privilégio. Por isso que nesses números extraordinários que algumas escolas apresentam, é interessante que o pai saiba que esses números podem ser verdadeiros, mas a gente tem que lembrar que essa verdade não são de jovens de 17 anos, a grande maioria tem 18, 19, 20, acima, já fizeram mais vestibulares, não há demérito nenhum nisso, a gente tem que aplaudir porque é uma conquista, mas necessariamente o que nós estamos dizendo aqui é que o aluno sai direto do ensino médio para a universidade. E não é só medicina, direito, arquitetura, odontologia, as engenharias, são cursos nobres e concorridos também. E nós temos as ciências puras. Nós temos aqui alunos brilhantes que voltaram inclusive para trabalhar com a gente, que fizeram letras, fizeram química, física, matemática, biologia. Então, nós precisamos de todas as áreas. Não há uma seara melhor ou não em relação a outra. Fundamenta-se na educação o processo todo. E a gente precisa de todas as áreas, né, na nossa sociedade. Muito bem. Toninho, valeu pela conversa mais uma vez. Foi um prazer estar contigo, sempre aprendendo com você e hoje compartilhando um pouquinho dessas informações a respeito do PAS, para que as pessoas que estão sempre com a gente também tenham essa oportunidade de entender o que a gente pensa a respeito do PAS e a importância do PAS no acesso à universidade. Valeu mesmo. Ronaldo, obrigado pela oportunidade mais uma vez, a recíproca é verdadeira e eu convido aqueles que puderem que venham conhecer o Platão, venham conhecer a nossa proposta para o PAS, independente se vão estudar aqui ou se vão fazer uma revisão ou se querem uma orientação em relação a esse processo tão interessante que a Universidade de Brasília lançou e a UEM mantém. Muito obrigado. A você que esteve com a gente, o nosso muito obrigado. Eu não sei em que momento do dia, da semana você vai estar assistindo, mas fica aqui o meu convite para que você compartilhe, passe adiante esse recado, porque certamente pode esclarecer muita gente a respeito do PAS. São poucas, às vezes, as oportunidades que nós temos para saber como funciona um processo tão complexo como é o PAS, mas ao mesmo tempo que oportuniza, né, para nossos adolescentes o caminho, como disse o professor Toninho, mais fácil para o acesso à universidade. Um abraço a todo mundo, nosso muito obrigado pelo carinho, a gente se fala na semana que vem.